Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 6 a 13. Depois andava ensinando pelas aldeias circunvizinhas. Chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não tomassem nada para o caminho, senão somente um bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro na cintura, mas que fossem calçados de sandálias, e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes: em qualquer casa onde entrardes, ficai nela até sairdes daquele lugar. Onde vos não receberem, nem vos ouvirem, retirando-vos de lá, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Tendo partido, pregavam aos povos que fizessem penitência, expeliam muitos demônios, ungiam com óleo muitos enfermos e curavam-nos. Palavra da salvação. Comentário Marcos 6, de 6 a 13, Santo Agostinho. Uma vez que, de acordo com Mateus, o Senhor acrescentou na sequência, porque o operário tem direito ao seu alimento, Mateus 10, mostrou de maneira suficiente a razão pela qual não queria que eles tivessem ou levassem essas coisas. Não porque não sejam necessárias para a necessidade desta vida, mas porque assim enviava-os de modo a mostrar que isto lhes era devido por aqueles que crescem ao ouvirem o anúncio do Evangelho, de onde se torna manifesto que o Senhor não lhes preceituou isto como se os evangelistas não devessem viver com o que recebessem de outra parte, senão daquilo que oferecessem àqueles aos quais pregassem o Evangelho. Se fosse assim, o apóstolo teria agido contra este preceito, pois vivia do trabalho de suas mãos. Mas o Senhor lhes deu este poder, pelo qual eles sabiam que tais coisas lhes eram devidas. Costuma-se também indagar como Mateus e Lucas narram que o Senhor disse aos discípulos para não levarem nem bastão, ao passo que diz Marcos: ordenou-lhes que não tomassem nada para o caminho, senão somente um bastão. Isso se resolve de tal maneira que devemos compreender com um significado o bastão que, de acordo com Marcos, deve ser levado, e com outro aquele que, de acordo com Mateus e Lucas, não deve ser levado. Ele pôde, com efeito, dizer, de modo abreviado, o seguinte: não leveis convosco nada do que é necessário, senão somente um bastão. De modo que aquilo que foi dito, nem um bastão, seja compreendido como nem mesmo as coisas mínimas, já quando se acrescenta, senão somente um bastão, compreenda-se que, pelo poder recebido do Senhor, significado pelo termo bastão, não faltará nem mesmo aquilo que não levarem. O Senhor disse, portanto, as 2 coisas, mas uma vez que um único evangelista não mencionou as 2 coisas, pensa-se que aquele evangelista que disse, com um significado, que deviam levar um bastão, está em contradição com aquele que disse, com outro significado, que não deveriam levar um bastão. Mas, uma vez que foi dada a explicação, que não se julgue mais neste modo. Assim também, quando Mateus diz que não devem levar sandálias para o caminho, proíbe as preocupações, uma vez que quer evitar a preocupação que teriam de que algo faltasse, caso não o levasse. O mesmo se deve compreender no tocante às 2 túnicas, de modo que nenhum deles se preocupasse em levar uma outra, além daquela que estivesse vestindo, uma vez que poderia, pelo poder recebido do Senhor, ganhar outra. Marcos, por conseguinte, ao dizer que eles deveriam ir calçados de sandálias, nos adverte que devemos tomar esse calçado como algo de significado místico, de modo que o pé não seja nem coberto do lado de cima, nem descoberto na parte que toca a terra, isto é, que o Evangelho não seja ocultado, nem se apoie nas recompensas terrenas.
E uma vez que os proibiu de ter ou levar duas túnicas, ou, de modo mais claro, de vestir duas túnicas, aqui os exorta senão a andarem com simplicidade e não com duplicidade? Pois quem quer que pense que o Senhor não pôde, em um só discurso, dizer certas palavras em sentido figurado e outras em sentido próprio, que examine as demais coisas que ele disse, e perceberá que assim julga de modo temerário e ignorante. Comentário Marcos 6, de 6 a 13, São Beda. O Senhor e Mestre benigno e clemente não recusa seus poderes aos seus servos e discípulos, e assim, como tinha curado toda doença e enfermidade, deu também o poder de fazê-lo aos seus apóstolos. Daí que se segue. Chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Mas há grande distância entre dar e receber. Este, quando faz qualquer coisa, o faz em poder de Senhor. Já aqueles, se fazem algo, confessam sua fraqueza e os poderes do Senhor, dizendo: em nome de Jesus, levanta-te e caminha. Tão grande deve ser a confiança do pregador em Deus, que, muito embora não faça provisão de bens para a vida presente, saiba, no entanto, de modo muito seguro, que estes não lhe faltarão, para que não ocorra que, enquanto se ocupa com as coisas temporais, ofereça menos aos outros as coisas eternas. Parece-me que, pelas duas túnicas, dá a entender uma veste dupla. Não que nos locais da Sítia, endurecidos pela neve glacial, alguém se deva contentar com uma única túnica. Pela túnica devemos compreender uma veste completa, de modo que não devemos reservar outra, além daquela que vestimos, com receio do que possa acontecer no futuro. Já em sentido alegórico, pelo alforge, designam-se os fardos deste mundo. Pelo pão, as delícias temporais. Pelo dinheiro, na cintura, a ocultação da sabedoria. Uma vez que quem quer que tenha aceitado o ofício de doutor não deve nem ser abatido pelos fardos dos negócios desse mundo, nem se dissipar nos desejos carnais, nem esconder o talento da palavra que lhe foi confiado sobre o ócio da preguiça indolente. Segue-se, e dizia-lhes: em qualquer casa onde entrardes, ficai nela até sairdes daquele lugar. Aí dá uma ordem geral de constância, de sorte que guardem o direito de hospitalidade, acrescentando que é indigno de um pregador do reino dos céus ficar passando de casa em casa. De onde fica evidente que esse costume foi transmitido pelos próprios apóstolos à Santa Igreja, para que os possuídos do demônio ou outros doentes quaisquer sejam ungidos com o óleo consagrado pela bênção pontifícia. Comentário Marcos 6, de 6 a 13, São Gregório Magno. Enviou a pregar os discípulos de 2 em 2, porque 2 são os preceitos da caridade, a saber, o amor de Deus e do próximo. E não se pode ter caridade entre menos de 2. Por isso, com efeito, deu-nos a conhecer que quem não tem caridade em relação ao outro não deve, de modo algum, tomar o ofício da pregação. Segue-se. Ordenou-lhes que não tomassem nada para o caminho, senão somente um bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro na cintura, mas que fossem calçados de sandálias e não levassem 2 túnicas.